nessa edição do Jornal do Univates. Terminou o prazo para pagar o IPVA. Atenção às penalidades. Marcelo Calma apresenta projetos para 2018 e ainda Uber chega no Vale do Taquari. Essas e outras notícias a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite. O Dia do Trabalho é uma das datas que mais preocupam os órgãos e as instituições que atuam na viagem segura. Entre 2007 e 2017, esse foi o terceiro feriado com mais mortes nas vias gaúchas, atrás apenas do Dia das Mães e do Dia dos Pais. Por essa razão, as autoridades de trânsito vão estar em campo buscando coibir comportamentos de risco. Mesmo não se tratando de um feriadão prolongado, porque segunda-feira é dia útil, essa edição da Operação Viagem Segura vai por 5 dias, de sexta a terça-feira. Na segunda-feira terminou o prazo para pagamento do IPVA. Desde então, todos os veículos que andarem com o imposto vencido podem ser multados. Além de estar com a documentação em dia, é importante ter atenção na hora de dirigir. O prazo final para pagamento do IPVA terminou. Os lajadenses, que representam a maior frota da área de abrangência da Delegacia da Receita de Lajeado, pagaram cerca de 25 milhões de reais, restando cerca de 4 milhões do que havia sido esperado. A inadimplência alcança 14%. Números que agora vão refletir nas ações da polícia pelas rodovias. Todos que trafegarem com o documento vencido podem ser penalizados. É necessário estar com a documentação em dia. Como a gente sabe, está vencendo os licenciamentos todos nesse período, se eu não me engano venceu no início dessa semana, né? Então, para rodar, depende do final da placa. Deixar bem claro que o prazo para pagamento é uma coisa e o licenciamento é outra. A validade do documento, ela depende do finalzinho da placa. Ali, se você olhar o último dígito, vai variar, né? Final 1, 2 e 3 é final de abril, final 4, 5 e 6, final de maio, final 7 e 8, final de junho e final 9 ou 0, final de julho. Essas datas é que valem para a questão de rodar, de circulação. Além de estar dentro das regras de documentação, é importante dirigir dentro das normas. Nesses 4 primeiros meses do ano, a PRF de Lajeado já identificou algumas infrações recorrentes. É a falta do uso do farol ligado, né? Como todos sabem, aí é obrigatório utilizar o farol ligado quando transitar em rodovias. Então essa tem sido a infração mais encontrada pelos policiais. Outra situação que nos chama a atenção é a questão da ultrapassagem, não necessariamente em local proibido. Deixar bem claro que a ultrapassagem, ela às vezes é permitida pela sinalização, mas ela tem que ser executada de modo a não colocar outros condutores em risco. Então o pessoal tem que evitar. Um dos principais problemas no trânsito é a falta de atenção, e o celular tem ajudado nisso. É uma infração difícil de ser verificada, porque o condutor ele não é bobo também, ele vai verificar que tem uma viatura da polícia, ele vai jogar o celular para outro lado e a gente não consegue fazer essa verificação da infração. Mas a gente pede aí o bom senso do usuário para ele não utilizar, né? Hoje tem alguns mecanismos, os próprios veículos têm a condição de fazer a ligação, seja ela no próprio controle do veículo, né? Ou usando o viva voz do celular, e aí acaba tirando um pouco menos da atenção do usuário, né? Seguir as leis estabelecidas para a estrada e ter atenção ao trânsito é fundamental. É isso que vai assegurar a vida de quem estiver dentro do carro ou fora. As vias, em geral, ela é um espaço coletivo, né? Tem várias pessoas envolvidas ali, os condutores, tem pedestres, tem ciclistas, alguns com atenção maior, vários problemas na cabeça de cada um, né? É importante que as pessoas entendam ali que é um espaço coletivo, não é a sua vontade própria que vai prevalecer sempre. É necessário ter atenção, ter os cuidados necessários, que às vezes a conduta de um outro usuário vai fazer você reagir e você tem que estar preparado para tomar a atitude certa, no momento certo. Bom, e a gente segue falando sobre o trânsito. O prefeito de Arroio do Meio solicitou providências da empresa gaúcha de rodovias, a EGR, para reduzir os acidentes registrados na altura do quilômetro 77, na rodovia estadual 130, onde um motociclista morreu em colisão com uma carreta. A empresa deve ampliar a sinalização com a colocação de tachões no trecho da pista.
O Cine Sesc, em parceria com o Clube de Cinema do Vale do Taquari, faz exibição de filmes sempre na última quinta de cada mês. O filme é definido por enquete na fanpage do clube. A próxima exibição é hoje, a partir das 7 horas da noite. A entrada é de graça e quem quiser pode doar 1 quilo de alimento não perecível. E a seguir, Marcelo Calmo apresenta projetos para 2018. Nós já voltamos. Voltamos com o JU. O IBGE aponta que aumentou no Brasil o percentual de domicílios cedidos, condição popularmente conhecida como morar de favor. De acordo com o levantamento, entre 2016 e 2017, aumentou em 0,8% o total de domicílios no país. E isso significa que foram construídos 549 mil imóveis no período, chegando ao total de 69,8 milhões. Já o número de imóveis cedidos cresceu 7% no ano passado, passando de 5,6 milhões para 6 milhões, exatos 396 mil a mais. Na prática, 70% das novas residências do país passaram a ser classificadas nessa categoria. Em entrevista, o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, afirmou que a cidade vai ter um novo projeto habitacional com moradias populares, que podem estar em diversos pontos e não centradas em apenas um local, como foi no bairro Santo Antônio. Segundo o político, a proposta prevê uma maior infraestrutura descentralizada, incentivando com que os bairros contemplem seus moradores com serviços que hoje são oferecidos apenas no centro do município. Ontem, o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, palestrou em uma reunião almoço na Associação Comercial e Industrial de Lajeado, ACIL. O assunto, o futuro é agora, um olhar para 2018. Baseado no trabalho que vem fazendo na Prefeitura de Lajeado, Marcelo Calmo apresentou as principais projeções para 2018 no município. Momento de compartilhar os planos com os empresários da cidade. A nossa tarefa é justamente compartilhar a cidade que a gente vem construindo, a cidade que a gente quer com a nossa comunidade. Então, compartilhar acontecimentos e projeções futuras é sempre muito bom. E, na eventualidade de precisar alguma correção de trajeto, a gente também pode estar fazendo, porque esse bate-papo, essa informalidade é sempre construtiva e importante para o desenvolvimento como um todo. Além disso, foi espaço para prestar contas e atualizar a comunidade sobre o plano diretor, esse que é um dos principais focos do governo. Nós faremos uma retrospectiva do ano de 2017, as conquistas do que a gente conseguiu fazer, de uma maneira bem rápida, até para fazer a finalização do ano e projetando o ano de 2018. E sobre 2018, talvez um dos grandes projetos que a gente tem pela frente é justamente o encaminhamento do plano diretor para a Câmara de Vereadores, um projeto que está quase concluído. Faltam alguns debates e a gente vai ter oportunidade de ver quais são as novidades que esse plano diretor vai estar trazendo. Espaço importante que abre mais uma linha de comunicação entre o Poder Executivo e a comunidade lajadense. E o exemplo de cidades que têm dado sucesso, isso é tônica. E a gente tem procurado fazer isso em todas as ações, seja na educação, onde a gente convoca a comunidade a contribuir também para o desenvolvimento da educação, seja na saúde, seja no plano diretor, que a gente traz esse debate e a gente adota esse constante diálogo com a comunidade, com as entidades representantes da comunidade, para traçar o melhor caminho possível para Lajeado. Maneira também de dar ferramentas para os empreendedores. A grande finalidade da Prefeitura é justamente induzir o crescimento e o empreendedor ter a oportunidade de ter conhecimento dessas informações e ele, no seu ramo de negócio, poder utilizar essa informação da melhor maneira possível. Em razão do feriado do Dia do Trabalhador, em 1º de maio, próxima terça-feira, o Serviço Público de Lajeado vai atender em horários diferentes. Na véspera do feriado, dia 30 de abril, na Prefeitura de Lajeado, o atendimento ocorre normalmente das 8 às 11h30 e da 1h30 às 4h45. Na terça-feira, não vai ter expediente. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem previsão do tempo. Já voltamos. Voltamos com o JU. Obrigado por continuar com a gente.
O Brasil foi um dos 25 países que mais movimentou dinheiro com o turismo no ano passado, ficando na 16ª posição na comparação global elaborada pela Organização Mundial do Turismo. Segundo o levantamento, os turistas brasileiros gastaram 19 bilhões de reais no ano passado. No primeiro trimestre de 2018, segundo dados do Banco Central, a tendência deve se manter. Na presença de autoridades municipais e convidados, aconteceu na terça-feira no Centro de Cultura e Turismo Bertoldo Gaussmann o lançamento da MaiFest 2018, da qual fazem parte o Parque Chopp Fest e o Festival do Chucrute. No dia 17, uma das atrações vai ser o Grupo Tol. No dia 18, vai ter Baile da Melhor Idade, Torneio do Boi e show com Mr. Clank e Sputnik. Já no dia 19, ocorrem os tradicionais Jogos Germânicos, entre outras atrações. E no dia 20, domingo, os Grenais e show com Thomas Machado. E agora as novidades da Univates, direto da Assessoria de Comunicação. Olá, Elise! Olá, tudo bem? Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da Univates. São 37 opções de curso. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br/vestibular até o dia 5 de junho. A prova única de redação será aplicada no dia 10 de junho no campus de Lajeado. Além da prova presencial, os candidatos também podem concorrer com a nota da redação da prova do Enem. Para utilizar essa nota, o aluno deve ter realizado o Enem entre os anos de 2012 a 2017. O valor da inscrição é de R$ 40. Mais informações você encontra em univates.br/vestibular ou então pelo telefone 0800 707 0809. E neste sábado, o Teatro Univates recebe o show Felipe Neto Mega Fest. O espetáculo está com os últimos ingressos disponíveis no site univates.br/cultura ou então na bilheteria do Teatro Univates. Felipe Neto é um dos maiores influenciadores digitais do Brasil, com cerca de 20 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. E uma ótima notícia para os fãs de Jota Quest. O show do dia 13 de maio teve rapidamente todos os ingressos esgotados. Por isso, a Univates está promovendo mais uma edição. O novo espetáculo será no dia 3 de junho no Teatro Univates. Os ingressos para o show acústico podem ser comprados na bilheteria do teatro a partir de R$ 55. Mais informações você confere pelo e-mail bilheteria@univates.br. Até mais e uma ótima semana. Ok, obrigado, Elise. Bom, e agora vamos falar sobre o tempo. Amanhã o sol aparece com nebulosidade variável no vale, sendo que pode chover de forma isolada entre a tarde e a noite. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 22 e 32 graus. Já em Arvorezinha, a mínima deve ser de 20 e a máxima de 30. E em Progresso, as marcas ficam entre 21 e 31 graus. E no próximo bloco, o Uber chegou no Vale do Taquari. Nós já voltamos. Estamos de volta com o último bloco do JU. A lei que regulamenta os aplicativos de transporte privado de passageiros no Brasil, como o Uber, foi aprovada em março pelo presidente Michel Temer. O serviço já está disponível em algumas cidades do Vale do Taquari. O aplicativo de transporte Uber chegou a Lajeado e está em funcionamento desde sábado. Mesmo com a Lei 13.640, que aprova esse serviço no Brasil, cabe aos municípios regulamentar ou não o serviço. O município de Lajeado ainda não tem essa regulamentação, está sob análise e em estudo junto com o prefeito. Então a gente sabe que existem aplicativos e transporte pago pelo Uber, mas está sendo monitorado pelo Departamento de Trânsito. Hoje, esses veículos trabalham irregular perante o município. Então, a gente está monitorando, está estudando junto com o jurídico, junto com o prefeito, quanto à regulamentação ou não do referido trabalho. Até agora, são 8 os motoristas cadastrados no município. Além de Lajeado, eles atendem Teutônia, Estrela, Arroio do Meio e Encantado. A gente está fazendo um levantamento de vários municípios aqui do estado. Isso é um aplicativo, tendo em vista a lei federal ter sido aprovada, que veio muito rápido.
Foi logo aplicado, logo tem veículos, a gente percebe que estão trabalhando. A gente já viu outros municípios que já aprovaram a lei na Câmara de Vereadores e está com o prefeito dos seus municípios. Nós já solicitamos documentação e modelos de projeto de lei de outros municípios, como Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, para nós termos uma base do que diz a regulamentação municipal. Então, isso é sob análise, isso já está no nosso jurídico, a gente pediu pressa, mas eu acredito que dentro de 30 dias será solucionado se o prefeito vai regulamentar ou não. A gente também está no aguardo, porque a gente vê que as pessoas, a população, sim, usa esse tipo de trabalho, mas tem o outro lado, que são os sindicatos taxistas, que não são muito favoráveis. Então, a gente, a primeiro momento, está monitorando e a gente vai aguardar também a posição do prefeito quanto a isso. Na comunidade, as opiniões são diferentes. Para mim é um transporte super comum usar e com certeza, assim, deveria ter mais aqui em Lajeado, mais do que o normal, né? Porque táxi a gente usa em qualquer esquina tem, mas às vezes a gente quer ir para um lugar mais discretamente, eu acho que o Uber seria uma ótima opção. E o Uber, eu acredito, vai beneficiar bastante nós, né? Eu acho que vale a pena, tem que ter mesmo, tem que vir e eu sou a favor. Com certeza eu vou precisar do serviço deles e vou procurar. Eu acho que tem que ser bem discutido, né? Os vereadores discutir mais esse assunto na opinião pública, né? A regularizar isso aí, até porque parece que tem gente clandestina já no mercado, né? E quem vai fiscalizar? Então eu acho, a minha opinião é que tem que fiscalizar bastante isso aí, né? Que pode prejudicar uma parte, ajuda uns, mas prejudica outros, né? Segundo o coordenador do Departamento de Trânsito de Lajeado, se os condutores estiverem trabalhando de forma irregular, podem levar multas. No primeiro momento, se a gente detectar que esses veículos estão trabalhando irregular, isso cabe a uma autuação que está no Código Brasileiro de Trânsito, que é auto de infração, e também valores com pontuação na carteira. E sendo isso abordado e detectado que está trabalhando irregular, é feito um documento encaminhado para o Ministério Público, abrindo um processo administrativo para averiguar o fato. Então, tudo isso pode sim vir a acontecer, mas a gente, a primeiro momento, está só monitorando e verificando o crescimento dessa atividade. A Prefeitura Municipal de Venâncio Aires é uma das 15 finalistas do prêmio Municiência. A iniciativa da Confederação Nacional de Municípios busca identificar e compartilhar experiências inovadoras implementadas por prefeitos das 5 regiões do Brasil. Um dos 3 representantes gaúchos na votação é Venâncio Aires, que concorre com o aplicativo Fiscale. A ferramenta colaborativa capaz de facilitar o diálogo entre a população e a administração pública foi desenvolvida pelo diplomado em Sistemas de Informação da Univates, Jonas Dain. O Hospital Bruno Born vai começar a partir do dia 2 de maio a implantação da visitação ampliada em sua unidade de terapia intensiva UTI. O horário de visitas vai ser do meio-dia às 8 horas da noite, sendo permitida a entrada de um visitante por vez. Outro diferencial vão ser os boletins médicos, que ocorrem 2 vezes ao dia, ao meio-dia e meia e às 6h30. Hoje de manhã, a Unimed fez uma atividade com a imprensa do Vale do Taquari. O encontro foi no Jardim Botânico de Lajeado. Na ocasião, foi apresentado o projeto nacional Movimento Mude um Hábito, iniciativa que tem o objetivo de incentivar as pessoas a buscarem uma vida mais saudável. Entre as atividades, alongamento, trilha ecológica e momento de reflexão. Nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã, a partir do 12h15, na primeira edição do JU. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa noite.